pessoal, bem-vindos ao canal do Tio Vitor. Hoje o tio tem aqui uma rebarbadora para nós testarmos, portanto uma PWSA 20Li F4, portanto mais uma máquina a bateria da Parkside. Vamos lá então ver o que consiste esta caixinha que nos traz aqui. Para serrar e polir metal, betão ou azulejo, regulação gradual da velocidade, cabo com 3 posições de cabo suave antiderrapante, cobertura de proteção 2 em 1 para serrar e lixar, ajuste rápido da cobertura para proteção sem recurso a ferramentas, fácil substituição do disco através do bloqueio do fuso spin lock, estrutura em borracha com frente em alumínio resistente, para discos comuns até 125 mm. Portanto, a medição da rotação por minuto são 2500 a 1100 rotações por minuto. Entrada M14, spin lock, capacidade do disco, portanto, 125 mm. Portanto, os acessórios incluídos são um disco de corte de metal de 125, já pré-montado, uma chave de montagem de 2 orifícios, aparelho compatível com todas as baterias da série XVTIM, bateria recomendada 20 volts de 4 amperes. Portanto, a bateria e carregador não estão incluídos, a bateria sem carregador, disponível como nos postos de assistência, informações do contacto, consulta do manual de instruções, discos de corte para botão também não estão incluídos, preservação dos recursos de embalagem corresponsável. Bom, a máquina, uma chave para desapertar e apertar o disco e um punho, e também temos aqui o manual de instruções, ok? Bom, então esta PWSA 20Li F4, bom, não é uma da linha Performance, como vocês já viram, portanto é uma rebarbadora super normal, por volta de 35 euros, salvo erro 34,99. E o que consiste isto? Bom, vamos começar por aqui. Portanto, é uma rebarbadora que tem regulador de velocidades, que vai do 1 ao 6, ok? Disco de 125 mm. Portanto, também temos aqui proteção que é diferente do normal. A proteção normal, portanto, é só esta parte aqui assim. Esta vem com esta chapa para proteger. Há outras que vêm só com esta parte aqui assim, mas depois traz uma peça em plástico que nós encaixamos aqui dentro para nos proteger da limada, ok? Bom, então temos aqui, portanto, o spin lock, esta pecinha que carregamos aqui para podermos, com a chave, desapertar o disco, ok? Sim senhor, e depois para voltar a apertar. Claro que isto aqui não tem nada que saber, para nós que sabemos trabalhar com isto, para outras pessoas se calhar é um bocadinho mais difícil, mas pronto. Entretanto, aqui uma coisa que eu gosto bastante é este botão. Este botão, se vocês verem aqui, este botão está protegido. Se eu encostar aqui assim abaixo, não há nada que toque neste botão. Portanto, para ligar e desligar está bastante protegido, porque vocês chegam aqui e fazem isto e não há problema de alguma coisa vocês tocarem e ela ligar. Bom, quanto aqui à parte aqui de segurar, portanto, já tem que ter uma mão ligeiramente grande para conseguirem agarrar na máquina e abraçarem a máquina. A minha mão ainda fica aqui a faltar um bocadinho e penso que tenho uma mão normal. E depois há pessoas com uma mão mais pequena que aí vão ter um bocadinho mais de dificuldade. Na versão Performance, esta parte aqui é mais estreita, dá para nós agarrarmos com mais facilidade. Bom, mas não estamos a falar dessa versão, é o que temos, é esta. Quanto aqui, portanto, temos esta parte toda aborrachada, que é muito bom. Esta parte aqui preta é toda em borracha. Claro que aqui é o plástico, mas isso já é normal. A cabeça, portanto, é toda em alumínio. Portanto, temos aqui agora, então temos aqui este punho. E este punho tem 3
posições para nós montarmos. Portanto, poderemos montar aqui assim deste lado. No meu caso, como trabalho com a mão esquerda à frente, é deste lado que eu uso. Se houver alguém que trabalhe com a mão direita, é questão de colocar aqui deste lado. E também temos depois esta facilidade em colocar aqui assim, para algum tipo de trabalho mais específico, que dê mais jeito de colocarmos o punho neste sítio. Bom, este também está. Quanto aqui às rotações, eu já vos tinha falado, mas volto a frisar. Portanto, vai de 2.500 rotações a 11.000 rotações. Portanto, o disco 125, a porca M14. Ok pessoal, aqui quanto ao botão, eu estava aqui a testar. Este botão vocês têm que carregar mesmo aqui na frente. Por vezes, se vocês carregarem aqui, contém esta segurança, vocês ao carregar aqui para a frente, não conseguem colocar isto em funcionamento. Portanto, o que têm que fazer é sempre utilizar aqui esta parte da frente do botão e carregar, e ao mesmo tempo carregam, fazem assim com o dedo para que fique preso. Bom, já sabemos que trabalha com as baterias de 20 volts da série V-Team. O ideal será, se calhar, mesmo trabalhar com uma máquina destas com baterias de 4 amperes no mínimo, porque geralmente as rebarbadoras consomem um bocado. Bom pessoal, agora temos de testar a nível de velocidades, vamos ver como é que funciona. Portanto, tenho aqui uma bateria, está completamente carregada. Bom, vamos lá então ver aqui com velocidade número 1. Dois, 3, 4, 5, 6. Bom pessoal, pelo que eu vejo aqui, sim senhora, por acaso. Bom, assim já vimos mais ou menos a máquina, portanto agora vamos fazer o teste para ver como é que ela se comporta, ok? Bom, maltinha, depois do teste feito, uma das coisas que me surpreendeu um bocadinho foi que, ao cortar, se fizer um ligeiro esforço, não nada de especial, a máquina simplesmente para. E não é falta de bateria. Portanto, eu testei com 2 baterias carregadas e ainda pensei que fosse uma das baterias que não tivesse carga suficiente, mas é mesmo da máquina. Sabemos que não é uma performance,
que a performance não para assim, mas também por este preço também não podemos exigir muito. A questão é que se for para tu fazeres uns pequenos cortezinhos em casa, umas coisas leves, pá, esta máquina serve perfeitamente. Se quiseres abusar mais um bocadinho, aí se calhar tens que optar pela linha Performance, porque esta é um bocadinho fraca. A nível de consumo de bateria, porque a malta fala que estas máquinas consomem muito bateria em relação à performance. Não notei que consumisse muito, portanto, numa bateria nova fiz 3 cortes, claro que foi pouco, mas a bateria nem desceu um risquinho, praticamente não consumiu nada. Agora, ao longo do tempo é natural que tenha um bocado mais de gasto em relação à performance. Mas pronto, aqui não estamos para comparar esta com performance porque é totalmente diferente. Isto foi só uma parte para vocês terem mais ou menos a noção daquilo que eu estou a falar. Ok pessoal, o meu verdito é assim, volto a frisar, se quiseres fazer uns pequenos pescatezinhos em casa, umas coisas leves e fazer um corte ou outro para não estás a ligar uma extensão, ok, 35 euros, excelente aposta. Agora, se for para usares junto à mala de ferramenta, vais para aqui, vais para ali e precisas de usar, aí já é um caso a ponderar, mas isto, cada um decide por si próprio. Esta é a minha opinião. Bom pessoal, e então este é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e portem-se bem se conseguirem, tá bom?